Boa tarde, gente. Alô, estamos aqui com o pastor Ricardo Mariano e ele vai falar uma coisa muito importante, que é importantíssimo na vida de todo mundo, que é fé. Obrigado por ter vindo. Eu queria muito que o senhor nos contasse o que é o significado da fé. Primeiro eu quero agradecer de estar aqui mais uma vez, né, com você. É uma oportunidade de poder estar falando aí para o seu público. A fé é algo muito importante, ao ponto que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sim. Então a fé é fundamental na vida do homem, é a locomotiva na vida do homem. O homem sem fé é um homem desesperançoso. E a gente tem dois níveis de fé aí, para a gente estar falando hoje à tarde. E tem a fé natural. O que é a fé natural, né? A pessoa tem uma fé que ela... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Ontem eu peguei uma viagem com o Uber, ele estava contando, eu falando para ele do câncer que eu tive, e ele falou, olha, tem um caso de uma mulher que ela teve um câncer agressivo, ela foi no médico, o médico falou para ela, olha, você tem 3 meses de vida. E ela não se conformou com aquilo, tal, e ela procurou, segunda opinião, foi um outro médico. Esse outro médico olhou para ela, falou assim, ouvindo ela, falou assim, pegou o exame dela, falou assim, rasgou o exame dela, e falou assim, você não tem nada, só que você vai ter que estar vindo aqui comigo todo mês, e a gente vai estar te avaliando e tudo, mas você não tem nada, pode viver a vida e tal. E aí, passou 25 anos, aquele médico faleceu, o médico dela, e ela teve que voltar para a junta médica delas. E os médicos ficaram espantados de vê-la depois de 25 anos. E quando ela volta lá, os médicos então falam para ela assim que evoluiu o câncer dela e ela teria pouco tempo de vida. Quer dizer, ele tinha dado 3 meses, ela virou 25 anos. Na verdade, isso fala na Bíblia, né? A fé te curou, né? Essa fé aí é uma fé estimulada. Sim. Foi uma fé estimulada. O médico não falou de Deus para ela, sim, não falou da Bíblia, mas ela acreditou. Sim. E o que acontece? Quando eu tenho essa fé natural, o meu organismo responde. Né? Então eu mando informações para os meus neurônios, né, para o meu metabolismo. Então essa fé, ela estimulou ela ao ponto de ela resistir, né, aquela patologia. Essa é a fé natural. Tanto que, por exemplo, existem vários vídeos, o senhor deve ter visto, que fala que a fé estimula a pessoa a ser mais feliz, né? Porque a pessoa que reza, que ora, ela é mais feliz, né? Sim. E realmente é porque ela tem dentro dela muito mais coisa, né, do que a outra que não tem nada. Exatamente. Ela tem essência, né? Agora tem a fé sobrenatural. Essa é uma fé, aí eu vou dar um exemplo de Jesus estava vindo em um vilarejo, passou perto de um vilarejo de leprosos. E tinham 10 leprosos lá. Tá. E esses 10 leprosos, quando souberam que Jesus estava passando, eles viram de longe e começaram a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles começaram a gritar porque sabiam que Jesus já havia curado e tal, e que ele podia curar. Então eles tinham uma fé, que eles já tinham ouvido falar acerca que Jesus já tinha curado alguém. E eles começaram então a gritar, Jesus ouviu, né? Na verdade Jesus já queria passar por ali. Então Jesus foi lá e ministrou a cura sobre a vida deles. Ele falou, agora vão vocês ao sacerdote. Todos eles foram embora. Mas um no meio do caminho, um no meio do caminho, estava indo junto. Mas no meio do caminho um falou assim, poxa, peraí, eu quero conhecer esse que me curou, eu quero um pouco mais, eu quero olhar nos olhos dele e agradecer. E aí eles sai dessa turma dos 10 e voltam. Quando ele chega para Jesus, ele vai lá e se dobra de joelho e agradece, né, pela cura. Imagina, a lepra naquela época era algo terrível, terrível, isolava a pessoa da família, ficava até morrer no lugar. Então, olha que bênção que eles receberam. Então esse voltou. E aí Jesus fala para ele assim, cadê os 9? Aí ele falou, os 9 foram embora. Ele falou assim, a tua fé te salvou. Por quê? A fé que eles tinham curado eles, curou os 10. Mas ali entra um poder maior na fé, que além da cura física, ele recebeu a salvação, sim, a libertação. Então ele teve fé para receber a cura, sim, e foi buscar algo mais e com a fé ele recebeu a salvação, que é muito mais importante do que a cura, sim, a salvação. Sim. Então toda vez que Jesus vai curar alguém, ele fala assim, a tua fé te salvou. Né? Então agora tem a cura, ou tem a fé de intermediário, por exemplo, alguém pode orar, você fala assim, minha filha está com um problema, pastor, o senhor pode orar por ela? E eu acredito que Deus vai curar. Sim. Então você é intercessão. Sim. Então existe essa cura. A pessoa nem sabe, a pessoa nem está
né, ali no momento da oração, mas ela pode ser curada. Né? Isso aconteceu na Bíblia, que foi muito importante, chamou a atenção de Jesus com relação à fé. Tem um centurião é um homem que cuidava de 100 soldados, ele era uma autoridade ali. E o servo dele estava em casa para morrer, estava praticamente moribundo, né? E ele encontrou com Jesus no caminho. E ele falou: Senhor, se o Senhor der uma palavra, o meu servo pode ser curado. Né? O Senhor não precisa nem na minha casa. Sim. Olha só que coisa. Apenas se eu der uma palavra. Se o Senhor der uma palavra. Então, aí Jesus olhou para ele e falou assim: ó, eu andei por aqui em Cafarnaum e eu não encontrei ninguém com tamanha fé. Olha a importância da fé para Jesus. Ele vê no coração da pessoa a intensidade da fé. E ele falou assim: vai, o teu servo está curado. E quando ele chega em casa, o servo estava curado. Então, você vê que a fé na intercessão. Então, o servo nem sabia de nada. Ele só foi o alvo da cura pela fé de outro. Né? Então, isso é muito importante. Na verdade, dizem, né? Eu acredito muito em Deus também, igual ao senhor. E, na verdade, é o seguinte: Deus só opera na vida da gente se a gente permitir. Né? Sim. Eu costumo falar isso para os meus filhos: se você não pedir nada, falar nada, ele não vai fazer nada. Sim. Você tem que falar alguma coisa. Olha, eu preciso disso. Eu quero que você me ajude a fazer isso. Quer dizer, aí a minha mãe dizia uma coisa que é ótima: ajuda-te que Deus te ajudará. Minha mãe sempre falava assim: você quer alguma coisa, gata? Ajuda-te que Deus te ajudará. Quer dizer, eu não posso ficar sentado esperando que o milagre vai cair do céu. Eu tenho que fazer a minha parte. Sim. E ele faz a dele, não é isso? Sim. O livro de Hebreus, no capítulo 11, a gente conhece como a galeria da fé. E ele começa dizendo, no capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, que se esperam, né? Então, ou seja, é um firme fundamento. Eu não vejo, Sim. mas eu acredito. Sim. Eu não tenho aqui, mas eu acredito. Esse é o firme fundamento da fé. Sim. É crer no invisível. Sim. É crer no impossível. É crer naquilo. Por exemplo, isso aqui eu não preciso crer que ele está aqui. Ele está aqui. Mas se não tivesse, eu precisava de uma fé. Assim, não, então isso é muito importante, a galeria da fé. No capítulo 11, depois ele vai descrever todos os heróis da fé. Vai falar sobre o pai da fé, Abraão. Abraão foi o pai da fé. Né? Então a gente vai vendo ali, discorrendo ali naquele capítulo de Hebreus, e ficou ali naquele livro, né? Guardado ali todos aqueles que um dia, de alguma maneira, usaram da fé e fizeram coisas extraordinárias, sobrenatural. Então isso é muito importante, né? Porque a fé, quando a gente crê em Deus, a gente vai começar a ver aquilo que o homem natural não vê. Sim. A gente vai participar de coisas que o homem natural não participa. Porque o medo, a falta de fé, ou a falta de atitude, aquilo que você falou, né? A falta de atitude, acreditar em Deus, muitas vezes não te dá essa oportunidade que a fé te dá. A fé te leva, por isso que Jesus fala assim: se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, não precisa de muita fé. Sim. Você precisa ter fé certa. A fé em Deus, a fé em Jesus. Que a mostarda é o menor grão. Então, basta isso. Porque o problema não está no tamanho da tua fé, está no Deus que você deposita aquele tamanho de fé. Né? Porque quem vai fazer é Deus, não é você. Uma coisa que tem na religião católica, não sei se tem, inclusive é bacana se eu falar se tem, muitas vezes você está desesperado em determinado momento da sua vida e aparece um ser de algum lugar, um transeunte, uma pessoa, fala uma coisa para você, você fica olhando para ela e fala: meu Deus, era isso que eu precisava ouvir. Você fala: mas como veio isso? Né? E muitas vezes eu reputo isso como coisa que Deus manda, né? Porque tem hora que você precisa ouvir tal coisa e que você não tem. De repente chega uma pessoa do nada, fala uma coisa, você fala: meu Deus, olha que coisa. Eu costumo dizer que é a multiforma de sabedoria de Deus, né? De falar conosco. É de várias maneiras. Sim. Deus não é engessado. Sim. Não fala só daquela maneira. Sim. Então ele vai usar pessoas, vai usar situações, vai usar uma criança, vai usar qualquer coisa. Quando nós estamos com o coração disposto, né, e clamando, escutar, né? Ele fala assim: clama a mim e responder-te-ei. Né, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ou seja, você quer viver uma vida de fé? Então clama a Ele. Né, clama ao Senhor. Sim. E aí você vai passar a viver. E aí ele vai usar, às vezes, pessoas na rua, pessoas que você não conhece, pessoas que... não sei se foi não sei quem falou esse dia, que é o Andarilho mesmo falou alguma coisa, né, para ela lá e tal, e Deus usando a vida da pessoa. Sim. E Deus faz isso. Usou uma mula, não vai usar, né? Usou a mula de Balaão para falar com Balaão. Né? Eu não sei como. Não, Balaão, ele em um determinado momento, ele foi fazer o mal até, né? Pediram para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. E aí ele foi lá, quando ele estava chegando, e aí a mula parou. E a mula dele não ia, aí ele começou... Empacou. Ele começou a bater na mula, e daqui a pouco a mula começou a falar.
E a mula foi ministrou na vida dele. A partir dali ele identificou que não era para ele fazer aquilo que ele estava indo fazer. Sim. Né? Então, às vezes, nós somos tão difíceis, né, de acesso de Deus, que às vezes Deus tem que agir de uma maneira, né, que radical, nos parar. É extraordinário. O que a gente fala? Pô, peraí, se uma mula falou, eu não... Então foi o que aconteceu na história de Balaão. Então Deus usa várias formas para falar conosco. Muitas vezes você está firme em determinado um propósito, aí quando chega no meio do caminho dá tudo errado. Aí você fica furiosa, você fala, meu Deus, mas por que você não fez isso para mim? Só que de repente, foi o que a gente estava comentando ontem aqui, eu e a Neide, de repente essa porta fechou, mas lá, do lado de lá, você não olha, não vê porque você está nervosa, tem outra porta para abrir, que você tem que ir lá abrir. Só que aí Deus coloca, aí é com você, o seu livre-arbítrio de você abrir ou não. Exatamente. Então, a gente tem que ficar esperto a tudo. Porque às vezes há situações que parece que para nós, né, a nossa leitura, ela é negativa, ela é... A gente vê vários relatos de pessoas que estavam com reuniões empresariais aí para pegar um avião, e aí de repente ele chegou atrasado, não conseguiu e tal, chegou falando um monte de coisa, e depois ele está sabendo que o avião caiu. Ou seja, Deus tem os seus planos, né? E o mais importante é a gente acreditar. Exatamente, porque na verdade nós estamos na mão dele, né? Que ele cuida então de ele nós. sabe o que é bom para nós, né? Exatamente. A gente só está aqui de passagem, porque ele que sabe de tudo. Né? Nós estamos aqui de passagem e ele vai determinar o que é o melhor para nós ou não, né? Agora, uma coisa que é importante que a Bíblia diz, eu até deixei aqui anotado, Romanos capítulo 10, versículo 17, ele dá qual é a fonte da fé. Qual é a fonte da fé? Como é que eu posso ter essa fé sobrenatural? A fé comum todo homem tem, mas a fé sobrenatural, qual é a fonte? Aonde eu encontro? Aí o próprio texto de Romanos capítulo 10, 17 diz, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando é que eu preciso, quando eu entro numa dimensão de uma fé sobrenatural? Quando eu passo a ler a Bíblia. A Bíblia, Graça, é muito importante porque a Bíblia é um manual de Deus para que o homem se viva bem. Sim. Então, vamos supor, você vai lá e compra lá um aparelho eletrônico. Junto comigo, o mesmo aparelho. Sim. Aí vem, todo aparelho vem um manual. Aí eu falo assim, ó, eu não vou ler manual, essa letrinha é muito ruim, eu não consigo ler e tal. Eu sei o básico ali. Caso, eu detesto manual. Eu vou ler ali e tal. Aí você não, aí você vai lá e fala, poxa, Ricardo, eu vou ler o manual. Então você passa ali uma semana ali lendo tudo. Quem vai usufruir melhor do aparelho? Eu que li o manual. Exatamente. Então, quando Deus fez o homem, ele fez um manual. E o manual é a Bíblia. Todo assunto que você precisa, a Bíblia diz. É sobre criação de filhos, é sobre relacionamento, tudo, absolutamente tudo. Então, quando eu passo a ler a Bíblia, né, quando eu falo, não, eu tenho uma rotina de ler a palavra, então, ou ouvir a palavra, alguém está pregando a palavra, eu vou ler, e vou ouvir. Porque quando eu ouço, ela produz em mim fé. E a Bíblia tem uma coisa que é interessante, ela fala assim, a palavra de Deus não volta vazia. Ela não volta. Então, parece que ninguém percebeu. Parece que ninguém ouviu. Eu sou capelão da polícia. E aí eu ministro 10 minutos aí nos quartéis, né? 10 minutinhos. Às vezes parece que os policiais não estão nem aí. Mas volta e meia alguém fala, poxa, pastor, aquela palavra que o senhor deu, poxa, mudou meu dia. Mudou. E a gente não percebe, mas ela não volta vazia. Então toda vez que você ministra uma palavra, ou você ouve uma palavra, alguma coisa tem que acontecer. Pode ser não naquele dia, porque a palavra de Deus é uma semente. E toda semente tem um tempo diferenciado, sim ou não? Você pega uma árvore dessa aí, ou alguma, você põe lá e ele vai demorar. Outros são rápidos. Então é a semente, a palavra de Deus. Algumas vão dar resultado rápido, outras mais lento. Você tem que semear, né? Exatamente. E a semente é a palavra. E a palavra é que produz fé. Porque a fé, ela tem uma origem, né? Ela tem... Da onde que ela vem? Ela vem de ouvir a palavra. Sim. Existe a fé natural, que aí é o do homem mesmo, a busca, né? Aquilo que ele quer, então isso é uma fé natural. Mas a fé sobrenatural, de coisas maiores que Deus tem para nós, entender a Bíblia, entender as coisas de Deus, essa fé, ela está na palavra. Sim. Não tem outro lugar. Aí, outra coisa, a gente fala assim, eu queria tanto agradar a Deus. Aí tem gente que faz muita coisa para agradar a Deus, né? Faz uma série de sacrifício e tal. Isso não agrada a Deus. Aí ele diz assim, a fé é o que agrada a Deus. O texto, né, ele deixa muito claro isso para nós. Em Hebreus diz isso, né? Sem fé, Hebreus diz, é impossível agradar a Deus. Como é que você agrada a Deus? Na verdade, você ter fé, é o que você falou, Deus não está aqui sentado olhando para a gente e falando, eu sou Deus, você quer confiar em mim? Eu confio nele porque eu sei que ele acredita em mim. Ele está dentro de mim, porque eu sou um templo de Deus. Isso é a minha opinião.
Mas não é todo mundo que acha isso, não como o senhor, nem como eu, nem como a Neide. Então a pessoa não acha que não é nada disso. Então, quer dizer, não é nada disso para ela. Por isso que a vida dela não tem a essência que tem a nossa. Perfeito. Porque eu acredito que vai ser, porque Deus está comigo e eu vou com ele. E onde eu vou, ele vai comigo. Eu nunca estou sozinho. Então, falar, você não vai com ninguém, eu não preciso de ninguém. Tendo Deus comigo, eu falo com meu marido. Eu estou felicíssimo. Eu estou realizado. Eu e Deus é a maioria. Ah, não é? Com certeza. Uma vez eu estava dando uma palestra na escola, um grupo, chamava Grupo Alerta, de prevenção. Fazia essa prevenção às drogas. E aí, aí o professor, né, eu estava falando sobre Deus, ele me indagou e falou assim, poxa, como é que você prova que Deus existe? Aí o pessoal começou a dar risada na sala. Então, né, foi execrado ali, né? Sim, mas aí Deus me deu uma sabedoria. Ele falou assim, como é que você prova que Deus existe se você não está vendo? Você já viu Deus? Eu falei, não. Mas como é que você então prova que Deus existe? Aí eu falei assim, vem aqui, o ar não existe. Eu falei para ele. Sim. Aí ele falou, claro que existe, senão nós não sobrevivíamos. Eu falei, então mostra para mim o ar. Sim, sim. Mostra o ar para mim. Aí eu falei a mesma coisa. O Deus que eu conheço, o Deus que eu acredito, ele fez o ar. Sim. Que você não está vendo e você acredita. Sim. Aí o pessoal falou, poxa, e é exatamente isso. É crer no invisível, né, no impossível. E esse Deus é um Deus, ele é um Deus visível, é um Deus palpável, quando você tem fé. Quando você não tem fé, você realmente não conhece, né? Você não tem como... só um versículo que esse dia eu estava passando, né, um texto, dos discípulos a caminho de Emaús. Você ouviu falar dessa passagem? Os discípulos acabaram Jesus foi crucificado, é o terceiro dia, né, ele ressuscitou, as mulheres tinham visto até, foram lá no sepulcro, não tinha mais ninguém, mas criou um clima muito pesado para os discípulos, porque os romanos começaram a persegui-los e tal. E aí 2 discípulos estavam voltando para Emaús, saíram de Jerusalém e voltaram para suas casas, triste, amargurado. E no meio do caminho, Jesus aparece para os 2. Foi. Só que eles nem perceberam. Eles acharam que era um mendigo que estava passando. Foi? Não, eles conversaram com ele até. Não acharam que era um mendigo. Mas eles estavam conversando ali no meio. Aí ele falou assim, o que vocês estão conversando? Jesus perguntou para ele. Ele falou assim, poxa, mas só você não sabe o que aconteceu? Quer dizer, era Jesus e eles não sabiam. Aí Jesus foi com eles. Quando chegou lá perto de Emaús, ele falou, não, vem conosco, vem comer, está muito tarde, vem aqui e tal. Aí Jesus partiu o pão. No partir do pão, eles perceberam. Aí um falou para o outro assim, cara, não te ardia o coração quando ele falava conosco? Né? Então é interessante isso, que quando eu acredito em Jesus, arde o meu coração, sabe? Eu sinto essa presença dele. Isso é a fé, né? Então não é alguém distante, é muito próximo, mas isso é estimulado pela fé, né? Então eu ouço a palavra, eu coloco isso dentro do meu coração e eu sinto o Senhor do meu lado, né? Você então, sabe que uma coisa que eu penso, aliás, eu já falei isso várias vezes, falei para o meu marido, falei para os meus filhos, porque na verdade, nós tivemos a formação católica, né? Estudei em colégio de freira, fui à missa a vida inteira, quando eu ia Maria, minha mãe ia também, eu ia junto. Só que eu tenho 3 irmãs, minhas irmãs não iam, tanto que não vão até hoje, vão eventualmente, esporadicamente, mas eu vou porque eu gosto, eu quero ouvir a palavra, vou lá e fico feliz da vida. E uma coisa interessante que eu percebo, e eles não tiveram, porque como meu ex-marido virou evangélico, do Reino de Deus, da Universal, eu não gostei. E eles ficaram entre a Igreja Católica e a Universal, no final eles não foram nem para um lado nem para o outro. E eu vejo, que eu acho muito triste, porque eu tenho uma fé inabalável. Então pode acontecer o que acontecer, porque eu sei que vai dar certo. E nada me abala. E eu vejo que as pessoas não são assim. Então eu conheci 2 pessoas que infelizmente, as 2 morreram, que não tinham fé, não acreditavam em nada. Eu acho um horror. Como é que você vai viver num mundo que você não acorda de manhã, que você não agradece que você está vivo? Né? Fala, meu Deus, estamos aqui, olha que beleza, que eu estou vivo, que eu estou respirando, que eu estou vendo isso tudo, que graças a Deus eu enxergo, que eu tenho que comer, que eu tenho que dormir. As pessoas não fazem nada disso. Você fala, mas o que será que elas fazem? De manhã ninguém agradece, na hora que vai dormir ninguém agradece, teve um dia. Eu acho muito estranho isso. Então, porque e é triste mesmo isso. Não é? É muito triste, porque a fé, nós estamos falando sobre isso, é que vai nos dar uma dimensão além daqui, né? Atemporal. A nossa vida aqui ela é muito curta. Sim. Né? Então, a gente não sabe a fila onde a gente está. Sim. Mas a gente é muito curta. Ainda que nós vivamos aí 100 anos, ainda Sim. é curta para nós. Mas, a partir daqui tem uma eternidade. Então, quem me dá essa visão de eternidade é a fé. Né? Alguém já foi lá e voltou e falou? Não. Mas eu acredito, porque o homem ele é espírito, ele tem uma alma e habita no corpo. Sim. Então o espírito é eterno, o espírito volta para Deus.
Então, eu preciso ter fé. E a Bíblia diz assim, Jesus disse, né? Eu sou o caminho, A verdade é a verdade e a vida. E ele diz isso no singular. Sim, Ele não fala, eu sou um dos. sim. Inventaram vários. Mas ele, Jesus, disse, eu sou o caminho, É. a verdade e a vida. É. Então, eu preciso ter fé. E a Bíblia fala isso, né? Que eu tenho que ter fé, que ele é galardoador, né? Eu tenho que ter fé que ele me dá a salvação. O que é salvação? A salvação é para cá? Não, a salvação é eterna. Sim, Eu partir daqui, eu vou para o céu. sim. Eu preciso ter essa convicção, né? Então, Jesus veio para isso. Ele veio para resgatar o homem, Sim. né? Das garras de Satanás, Sim, sim. da mão do diabo e das algemas do pecado. Sim, Entendeu? Então, assim, para isso eu tenho que ter fé. sim. Porque senão eu não consigo agradar a Deus, eu não consigo entender o céu. Sim. Eu vivo aqui na terra. Então é muito limitador quando eu Sim. tenho essa ideia, né? Eu não acredito em nada, não acredito em ninguém e tal. É muito limitador. É muito terreno, é muito passageiro, é muito... Eu acho que é formidável porque eu tenho uma paz que o senhor tem também, inabalável, eu sou felicíssima comigo mesmo. Amém. Então, eu acho ótimo, porque as pessoas estão sempre. Né? Eu estou sempre feliz da vida. Né? O João capítulo 16, versículo 33, Jesus diz assim, ó, ele contando para os discípulos acerca dos últimos dias que iria acontecer, o que a gente está vendo hoje. Sim. E ele diz assim no final, digo essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, Sim. mas tem de bom ânimo. Sim. Eu venci Sim. o mundo. É isso aí. Então isso é muito importante. Aí eu preciso ter fé para isso. Sim. Né? Então ele diz, onde que eu encontro o Pai? Só em Jesus. Sim. Ele é o príncipe da paz. Sim. Né? Em Isaías capítulo 9 ele fala isso, né? Isaías fala isso. O menino nos nasceu, o filho se nos deu, Sim. o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então ele é o príncipe da paz. Então eu só vou ter paz em Cristo, paz verdadeira. Sim. Existe a paz que ela é comum também, né? Sim. Como a fé. Então a paz comum é aquela que eu pego uma mala, estou cheio de BO aqui, problema e tal, eu vou lá para Cancún, vou lá não Sim. sei para onde, aí eu ponho os problemas tudo dentro da mala, e quando eu volto tá tudo a mesma Tá coisa. tudo no mesmo lugar. É aquilo que Jesus disse, no mundo as aflições Sim. estão aí, mas tem de bom ânimo. Então só tem bom ânimo no meio das aflições quem está em Cristo, porque Sim. tem paz. Em mim tem as paz. É. Né? E para tudo isso precisa ter fé. É assim, na verdade, você pode ir para onde quiser. Os problemas é com você. Se você tiver em paz com você, Exatamente. não adianta mudar de lugar, né? É. Todo mundo que fala, imagina, eu preciso mudar de lugar, eu não quero morar mais aqui. Não adianta nada, Não. né? Você vai continuar sendo infeliz a vida Exatamente. em todos os lugares. Ele está aqui dentro, né? Não é? Tá aqui dentro, né? É. Então, gente, eu acho que vou várias vezes convidar esse pastor maravilhoso, que é o doutor Ricardo. Doutor não, né? Ele é doutor de Deus. É o bispo, Pastor. o pastor Ricardo Mariano, para ele vir conversar com a gente, porque a conversa dele é ótima, e se deixar a gente passar a noite inteira aqui conversando. Então, gente, somos uma graça, muito obrigada, e adorei ter o senhor, volte sempre. Qualquer dúvida, nós estamos aqui, o pastor está para falar o que vocês quiserem, é só perguntar que ele responde.